Vai. Eduardo Bananeta! Vamos que vamos cantar. Então, vamos falar do mais novo condenado da política brasileira e da família Bolsonaro. Matéria aqui da BBC News Brasil. STF condena Eduardo Bolsonaro por articular ações do governo Trump contra o Brasil. Ora, que surpresa. O que pode acontecer com ele? Vamos saber agora, aqui, na BBC News Brasil. Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Caramba, mano. Caraca, deu mais de um ano e meio já que o cara tá lá, velho. Que isso, que mamata. Matéria aqui da Mariana e Schreiber, talvez. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira, 16 do 5? Tá errado isso aí, hein? 16 Tá errado. Ô, BBC, tá chapando, hein? O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por coação no curso do processo. Um crime que ocorre quando alguém tenta intimidar, pressionar ou interferir em investigações ou ações judiciais. A acusação é de que Eduardo articulou nos Estados Unidos retaliações do governo Donald Trump contra o Brasil e autoridades brasileiras para tentar impedir o julgamento de seu pai, o ex-presidente e atual condenado enjaulado, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. Ele acabou condenado em setembro e, no momento, cumpre pena de prisão domiciliar humanitária, que está acabando, se eu não me engano, né? Vai ter que voltar para a jaula. É que quando falam que ele tem que voltar, ele tem uma crise de soluço lá e tudo mais, vai morrer. Aí falam, tá bom, fica aí. A decisão foi unânime, já que votaram pela condenação o ex-deputado federal do ex-deputado federal, os 4 ministros que integram a turma do momento. A turma do momento seria legal, né? Desculpa, vou levar mais a sério, isso aqui é uma matéria séria. Seriedade, por favor, Renan, acabou a gracinha. Alexandre de Moraes, o relator do caso, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Aspas. No intuito de beneficiar seu próprio pai, a atividade criminosa do então deputado licenciado Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o país e não amedrontou essa corte, como jamais amedrontaria o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, disse Moraes ao votar. Aspas fortes, né? A primeira turma fixou pena de 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto. A punição superou os 4 anos, pena máxima para o crime de coação, no curso do processo, porque a corte também o condenou por crime continuado devido à repetição das ações criminosas. O homem não para. Com isso, não é possível substituir a pena de prisão por punições alternativas mais brandas. Além disso, foi declarada a perda do cargo público de escrivão da Polícia Federal e Eduardo foi condenado a pagar o valor de 50 dias multa fixados em 2 salários mínimos por dia, o que equivale a R$162.000. R$162.100. A condenação também torna Eduardo Bolsonaro inelegível por 8 anos, que passam a ser contados após o tempo de pena. A inelegibilidade, palavra complicada, entra em vigor imediatamente, mesmo antes do esgotamento dos recursos e conclusão do processo. Aí eu acho interessante fazer talvez a gente não precise ler tudo também, Rê. Tem um vídeo, eu tinha separado um vídeo, eu esqueci de... tem um vídeo? Então... vai tecendo comentários. Não, eu tenho comentários bem interessantes para fazer e que eu vou usar do juridiquês que eu tenho, pelos meus anos de experiência no mundo jurídico, é verdade. pelos 3 anos que eu fiz de faculdade, os 3 anos que eu fiz de faculdade de Direito inacabados também, que é o seguinte, é ótimo a gente ter a condenação dele. Eu acho 4 anos e 2 meses pouco, mas a condenação é boa. Só que ainda não transitou em julgado. O que significa? Pergunta você do outro lado da telinha. Para os leigos. Quando você, aí do outro lado da tela, quando você lê em algum lugar, não transitou em julgado, ou transitou em julgado, significa que se esgotaram ou não todos os recursos cabíveis. Então, quando a gente fala ainda não transitou em julgado, significa que ainda tem recursos cabíveis para a situação. Ou seja, ele pode recorrer a essas paradas. Ele pode recorrer, ele pode chegar, o processo volta para a primeira turma, e aí eles entram, a defesa dele entra com embargo de declaração.
que nada mais é do que a defesa chegar e falar assim, seu juiz, você pode dar uma olhada no processo de novo? Eu acho que não é bem assim. Juiz Tchan! Vossa Saliência, você pode dar uma olhada no processo de novo. Vai se fuder, mano. Desculpa, acabou a gracinha. Mas é isso. Quando a gente fala, já transitou em julgado, significa que acabou, o próximo passo é só a condenação ser cumprida mesmo, o que ainda não é o caso dele. Então dizem que, dependendo dos trâmites judiciais, pode levar mais de um ano ainda para ter a condenação final, e aí a pena pode diminuir, blá, 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 blá. Eu tenho um comentário para fazer sobre isso, sobre os reflexos, que hoje eu tô impossível, Renato, os reflexos que isso pode ter. Assim, você está trazendo informações. É isso, caralho, aqui, ó, vem comigo. Mas toca o vídeo primeiro aí que depois eu falo. Boa, bora lá então. Vídeo do Careca aqui. Para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a primeira turma, por unanimidade, decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza. Principalmente, e aqui vem a segunda questão, ministra Carmen, ministro Zanin, principalmente quando o réu tem total conhecimento da acusação. Desde a investigação até a data de hoje, uma vez que postou, hoje novamente, ameaças à justiça brasileira. Ou seja... É porque ele está dobrando a aposta, né, o Bananinha? Ele não está recuando. Não, inclusive... Jamais. Inclusive ele pediu, de novo, ele pediu pro Trump intervir, tudo mais, porque se eu não me engano a lei caralho, lei Magnitsky. Bicho, qual que é o nome dessa porra dessa lei? Magnitsky. Obrigado, Renato. Lei Magnitsky. É isso. Eu acho. Engasopei. A lei Magnitsky tinha caído, né? E aí ele pediu para o Trump voltar com a lei Magnitsky. Esse nome. Isso me pegou. Pro Xandão e para a família dele. Perfeito. Tá chorando, né? Veja, nós vamos brincar aqui de que o réu pode ficar foragido, pode ficar reiterando seus crimes pelas redes sociais e não pode ser processado quando acompanhou todo o procedimento. E não sou eu que digo, é ele que diz, o próprio réu, que diz que acompanhou todo o procedimento. Aqui... Trouxe provas. O réu tenta, os dois réus, são dois réus, postando uma foto na grade da Casa Branca, fora da grade da Casa Branca, que bonitinho, dizendo, 2 pessoas, um procedimento distinto para cada, ou seja, eles sabiam a acusação. Uma carta rogatória e outra citação por edital e indicação para a defensoria defender, ou seja, eles sabiam toda a sequência. Aí eu já me perdi, não estou entendendo porra nenhuma. Aí é um juridiquês muito específico. É porque, assim, tem um documento que é uma citação judicial, que ela é oficial, para quando você está fora do Brasil, que é a carta rogatória que o Eduardo Bolsonaro, que ele falou, ele disse que quem recebeu foi só o Paulo Figueiredo, e ele não. Ele só recebeu uma citação pela defensoria, porque é a defensoria que está cuidando do caso dele no Brasil. Então, teoricamente, é como se ele falasse assim, eu estou sendo condenado do quê? Se eu nem fui notificado, se eu nem fui
intimado a nada, entendeu? É tipo isso. Mas não, é o que o Alexandre... Oi? Ainda bem que você tá aqui para traduzir. Não, hoje eu tô demais. Tá on fire. E o que o Xandão tá falando é isso. Ele falou assim, ele tá metendo louco. Claramente o Xandão tá dizendo isso. É porque Mano, era tão mais fácil falar isso, velho. Porque ele quando tá ele metendo coloca... O homem é sacudido. Quando ele coloca a toga, esquece. Mas ele tá dizendo isso. Ele tá falando assim, ele está metendo louco. Ele já sabia do processo, ele só tá fingindo que ele não sabia. Perfeito. Eu traduzi aqui para vocês. Maravilhoso. Vamos sempre traduzir. E por que 2 procedimentos diferentes? Porque um realmente mora nos Estados Unidos. E aí não há discussão se o domicílio é no estrangeiro. Agora. Continua. A pausa para água. Continua a minha sequência, mas não é essa sequência. Continua o próprio réu. Acha? Cadê? Dizendo da denúncia fajuta, da denúncia por coação, ou seja, sabe detalhadamente todos os fatos. O Dão até entrevista. Própria parada, hein? Isso aqui é elite. Como é que é? A matéria do UOL, dentro do vídeo do UOL que foi mostrado pelo Alexandre. Caralho, isso é Inception, hein? É tipo Origem, o filme. Você vai entrando... Não sei se vale a pena a gente ver até o final, tá? Porque vai ser... Não, acho que não, porque é muito juridiquês, muito... Já entendemos, careca. O que é importante dizer assim, eu acho que é importante ter esse comentário. Basicamente, ele foi condenado por coação da investigação sobre a trama golpista e que tinha como um dos réus o Bolsonaro, né? E ele fez isso falando para o Trump intervir, com o Lei Magnitsky, com o tarifaço no Brasil e tudo mais. Ele ficou o tempo todo tramando contra o Brasil. Inclusive tem uma aspa fortíssima do Eduardo Bolsonaro. Eu não separei o vídeo, não separei o áudio, mas é uma aspa dele. Se você quiser, talvez você até ache. Fala aí que eu pego aqui. Que ele fala assim: se ficar cenário de terra arrasada, pelo menos eu terei me vingado da ditadura da toga. Eu não vou dizer em qualquer país sério, mas em muito lugar do mundo, uma figura como o Eduardo Bolsonaro, e eu não estou fazendo nenhuma ilação, não estou falando nem que esse é o meu desejo, tá, merendíssimo, que estiver assistindo aí, com a devida vênia. Mas em muito lugar do mundo, ele... Não, é importante. Eu só estou querendo dizer que, assim, em muito lugar do mundo, pela constituição de muitos países do mundo, isso é traição grave à pátria. Isso não existe. E é passível de pena de morte. E, de novo, eu não estou fazendo nenhuma ilação. Eu só estou dizendo o quão grave isso é. A lei brasileira? Não. Eu estou falando em vários lugares do mundo, isso é passível de pena de morte. Porque isso é traição grave à pátria. Me distrai. Coloca o vídeo para a galera ver. Vocês estão prontos? Isso aqui é grave, hein? Gravíssimo. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado. Se houver o cenário de terra arrasada... Caralho, literalmente só essa aspa. Mas assim... É só... Deixa eu ver se eu acho um pouco mais completinho, mas vai boa, falando. Boa. Não, o Salter está falando, né? Inclusive o Salter, só abrindo parênteses, falou que tá 6-0 pro Canadá. Perfeito. Rapaz. 2 expulsos do Qatar aqui. Cara... Isso é maior? É maior. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Feito. Se houver... Não, aos poucos a gente está desenterrando, assim, o discurso dele. Assim, e eu acho... É só importante falar isso, assim. Ele, não sei se todo mundo sabe também, ele, no momento em que ele saiu do Brasil, ali em fevereiro de 2025, ele saiu do Brasil propositalmente para fazer lobby contra a investigação do Bolsonaro nos Estados Unidos, porque na época ele ainda não estava sendo investigado. Ele pediu afastamento do cargo dele, porque ele era até então deputado federal, eleito em 2022, então ele pediu afastamento, e ele teve o mandato dele cassado no final do ano passado por falta, né?
Ele foi cassado na Câmara dos Deputados por que nem falta. quando se repete de ano na escola, porque você faltou muito. Porque você faltou muito, né? Ele pegou DP na Câmara. E é um parlamentar brasileiro, do Congresso brasileiro, agindo deliberadamente contra a nação brasileira, mano. Tá ligado? Porque, assim, se o tarifaço, por exemplo, ficar constatado que o tarifaço foi porque o Trump... Isso é outro assunto, discutir por que o tarifaço é outro rolê. Uhum. Mas, assim, beleza, o tarifaço entrou em vigor depois de uma conversa que o Eduardo Bolsonaro teve com o Trump, o jantar deles em Mar-a-Lago, igual o Eduardo falou que foi... Não, eu fui 3 vezes em Mar-a-Lago, na mansão de Mar-a-Lago, que é onde mora o Trump. Se ele realmente foi, e o Trump fez, depois do jantar, depois da conversa, promulgou ali o tarifaço para o Brasil, isso fudeu com vários setores da economia do Brasil, isso fudeu com vários setores da exportação da economia brasileira, e é o cenário de terra arrasada que ele falou, né? Para mero prazer dele, para ele poder se vingar da ditadura da toga. Então, assim, a gente teve um parlamentar brasileiro atuando ativamente contra a nação brasileira. É só importante deixar isso claro e reforço, que em vários países ele e o irmão, mas assim, quem estava lá fazendo lobby era ele, o tempo todo, tá ligado? E de novo, repito, em vários lugares do mundo, isso é traição grave à pátria, passível de pena de morte. Total. Nos próprios Estados Unidos, você acha? Se ele fosse um parlamentar americano. Pô, caralho. Assim. Queria ver um senador dos Estados Unidos aqui no Brasil fazendo lobby com o governo Lula. Puxa. É foda, porque assim, infelizmente, isso tá realmente na cabeça de muitas pessoas, de que assim, a gente viu pelo vídeo que a gente soltou e estourou um pouquinho, passou aqui um pouco de visualização do que a gente tem, chegou num pessoal aleatório e comentaram lá no vídeo, né, que era sobre o Trump invadir o Brasil e tal. As pessoas querem, porque elas acreditam que é a única opção para se salvar esse Brasil da corrupção e do Comando Vermelho e etc. Até porque eles acreditam que a China está fazendo a mesma coisa, então entre a China e os Estados Unidos eles preferem ser invadidos pelos Estados Unidos. Então, assim, é uma loucura, mano, é maluquice, assim, realmente. Para a gente conseguir trazer essas pessoas para a realidade e fazer elas enxergarem isso que está acontecendo, esses reais objetivos da família Bolsonaro, é muito difícil, mano, mas a gente precisa tentar sempre, né, trazer essa perspectiva e essas notícias para ver se consegue, né, abrir um buraquinho ali, tirar a minhoca e botar a verdade. É isso, mano, eu acho que enquanto a gente tiver paciência, enquanto a gente tiver disposição, quem acompanha a gente, outros comunicadores, outras comunicadoras, é importante. E outra, a gente também se colocar numa posição de humildade, de não nos acharmos os donos da verdade também. É sempre importante saber ouvir, sempre importante saber dialogar. Como é que é? Peço perdão, falei que ia botar a verdade. Não precisa se desculpar. Não precisa porque nesse assunto nós estamos corretos. Nesse assunto nós estamos certos. Perfeito. Mas é isso, acho que a gente abordou bem. E uma reflexão, que é o que eu falei que eu queria falar no final, desses dois temas, que eu sinto que essa situação toda, eu acho que tem eu posso estar profundamente enganado, posso estar viajando, daqui a um tempo me cobrem, mas eu sinto que tem um agente político que pode sair beneficiado dessa situação, que se chama Flávio Bolsonaro. E eu explico por quê. O Bolsonaro, pai, o estrume que conhecemos, ele tá... O Bolsa de Cocô, ele está preso em domiciliar, tudo bem, mas ele está preso e ele está inelegível, ele não volta a concorrer nunca mais. E eu acho que ele, como uma figura humana, ele não tem mais tanta força de capilaridade. O bolsonarismo, sim. Mas nem o força física, não. Eu acho. Nem força física. Nem mental, nem nenhum. E assim, o Carlos Bolsonaro é uma aberração, tá ligado? O Carlos Bolsonaro é uma aberração. Nessas horas ninguém lembra dele.
E o Eduardo Bolsonaro... O Renan. O Renan é outro, o Renan é o... Quem que falou que ele parece, mano? Um personagem. O rato de bigode. É o rato de bigode, é isso mesmo. O rato de bigode é vereador em Balneário Camboriú. Ok. Também irrelevante. E o Eduardo Bolsonaro, que tem uma certa relevância, ele está inelegível até 2038. Então, quem sobrou para capilar, com toda a capilaridade dos votos possíveis do bolsonarismo é o Flávio Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, tem essa parada toda do Banco Master, que é diretamente ligada a ele, né? Então, tem. Isso aí derreteu um pouco ele nas pesquisas, mas assim, aí é outra coisa que eu ia falar. Essa questão do Jacques Wagner, isso vai cair como uma bomba dentro da campanha do Lula para a presidência, mano. Eu entendo e também acho, mas eu acredito que se fosse alguém ligado diretamente ao Lula, no sentido... Mano, o cara tem o mesmo sobrenome que o Bolsonaro. Ele é o candidato direto, tá ligado? Eu acho que isso tem pesos diferentes. Não é querer passar pano. Eu só acho que, para a opinião pública, isso tem pesos diferentes, tá ligado? Não, beleza. E eu acho que, assim, a gente vai voltar a abordar isso, porque, assim, faz um tempo que não sai pesquisa eleitoral, né? Curioso, né? Porque foi o Flávio começar a derreter. Antes os caras estavam soltando de 2 em 2 dias, estavam saindo pesquisa presidencial. Ele estava passando, né? Exato. Aí ele começou a derreter, divulgaram uma da Quaest e depois não soltaram mais nenhuma. Mas eu acho que a gente vai ter uma noção na próxima pesquisa. Quando sair a próxima pesquisa, talvez a gente tenha uma noção do cenário que está. Perfeito. Mas era só isso que eu queria falar. É isso, acho que fechamos, né? Fechamos. Perfeito. Obrigado aí, gente, quem assistiu. Deixa o like, se inscreva no canal. Aí, você foi divertido, né? Uma notícia difícil, um pouco chata, mas foi divertido. Chegou até aqui. Deixa o like, se inscreve. Forte abraço. Um abraço para vocês.